Alô, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo os vários humanos, alienígenas e entes energéticos de energia em geral. Aqui quem vos fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar sobre um assunto interessante, seria liquidar os bancos Master, BRB, Banco Central, etc. Ou não, tá certo? Nisso vou me basear um pouco na minha experiência, tá certo? Muitos bancos no mundo são mal administrados. Uns por incompetência, outros por corrupção. Os que são por incompetência geralmente são os bancos estatais do governo, tá certo? E que também tem corrupção. E eu tenho algumas sugestões para todos esses bancos. Primeiro, vamos pensar os casos que afligem o Brasil no momento. O caso Master, do Banco Master, Will Bank, as empresas que existem por aí, as consequências disso por bancos estatais como o BRB, Banco Regional de Brasília, e que também mostra que até o Banco Central, geralmente tem que funcionar bem, não funciona bem. Não é de agora, certo? O Banco Central faz muita coisa boa, mas não funciona bem em alguns pontos. Eu vou contar uma experiência interessante. Lembro lá naquele caso da Zélia, do Plano Collor. Então, naquele momento, naquela época, eu e a minha esposa criamos duas contas na Caixa Econômica Federal, no mesmo dia, com o mesmo valor, e nunca mexemos no valor dela. E com o tempo, isso foi. O resultado delas não era o mesmo. Uma rendeu uma coisa, outra rendeu outra coisa. Aí cheguei para a Caixa, afinal, são duas coisas que deviam ser idênticas, e porque uma vai para cá e outra vai para cá, e você não sabe me dizer nenhuma das duas qual está certa, ou se nenhuma das duas está certa. A Caixa não soube, a Caixa Econômica Federal, não soube responder. Aí, então, o que eu fiz? Bem, eu fui para o Banco Central, reclamar no Banco Central. Então, eu cheguei lá na diretoria de fiscalização do Banco Central, expliquei a situação. Aí o diretor do Banco Central, diretor de fiscalização do Banco Central, que devia resolver essas coisas, mas entende, sabe? A Caixa Econômica Federal é do governo, né? Eu não sei se eu posso mexer, fazer alguma coisa. Então, para que eu preciso do Banco Central para fiscalizar essa porcaria?
Eu pensei até em depois ir até o BIS, aquele de Basel. BIS é Banque Internacional de Settlement. Acho que é Banco Internacional de Settlement, né? Acervos internacionais. Ah, eu desisti de fazer isso, apesar de saber como fazer, mas ia dar tanto trabalho. Só para uma curiosidade minha, que a diferença de valores que estava evoluindo as cadernetas, que eu achava absurdo, a Caixa Econômica não sabia responder, o Banco Central se recusar a fiscalizar, a pedir explicações, porque são dois bancos do governo. É ridículo, é ridículo, é ridículo. Ah, é como se estivessem concorrendo eles mesmos. Isso me lembra uma história interessante também. Ah, já salvei alguns bancos, principalmente o Banco do Brasil, umas 2 vezes, de desaparecer, de se tornar tão irrelevante, encolher tanto que ia desaparecer, né? Então, na primeira vez, fiz um planejamento estratégico para ele deixar de ser um banco. Ele queria ser banco central e banco comercial e não podia, o estatuto não permitia. Então, esse planejamento estratégico ia na direção dele se transformar num banco múltiplo, tá certo? Bem, ele acabou se transformando em um monstrengo. Não era exatamente aquilo que eu prescrevi, mas em vez de se transformar num banco múltiplo, eles criaram um monte de banquinho. Ridículo, né? Era para o mesmo funcionário do Banco do Brasil, viesse alguém com investimento, ele botava o chapéu. Não, eu sou investidor, então ele funcionava como banco de investimento. Se viesse alguém querendo cartão de crédito, ele vestia capuz de fornecedor de cartão de crédito. Se viesse alguém querendo seguro, o mesmo funcionário. Na hora que você cria vários banquinhos, a única coisa que você faz é criar um monte de cargos de presidente e diretor de banco, né? Ridículo. Então, desde então, ele está tentando consolidar outra vez as besteiras que fizeram, né? Mas pelo menos não foram à falência daquela vez e depois na outra segunda vez também eu propus que eles tivessem o faturamento por funcionário era tão baixo que não dava nem para pagar o salário dos funcionários. Ao passo que o Sumitomo Bank, ele faturava US$ 1,5 milhão por funcionário, o Banco do Brasil, naquele momento, ele faturava US$ 27 mil por funcionário. Não dava nem para pagar o salário do funcionário. Aí eu disse para eles, olha, aumentar um negócio vai ser difícil. Não existe tanto negócio assim para tanta gente dentro do banco. Vocês vão ter que reduzir o número de funcionários. Mas reduzir dispensando os mais velhos, né? Que são os menos produtivos, e manter os mais novos. Bem, eles realmente reduziram o número, demitiram 40 mil, tinha acho que quase 100 mil, então demitiram 40 mil, então deu aliviado. Só que os 40 mil que demitiram eram estagiários, essas coisas, pessoal mais baixinho. O que produzia, mais produtivo. Aí ficaram com a velharia improdutiva. Continua com o problema. Mas como tem menos gente, então vai sobreviver um pouquinho mais. Mas é fácil de resolver as coisas. A gente diz para eles, é tão óbvio o que você tem que fazer.
você não precisa nem me pagar tão bem assim, para não te dizer essas coisas que são quase óbvias. Ai, ai. Ah, até o Banco Central também já dei consultoria para eles. Tem uma época que eles estavam lá querendo melhorar o nível deles, né? Porque os seus funcionários não sabiam somar 2 mais 2. Os que deviam fazer análises econômicas, econométricas, estatísticas, eram analfabetos. Então, dei alguns cursos de estatística, de econometria para eles. Melhoraram, né? Se tornou até um grupo bastante qualificado em análises, né? Mas continua com um problema. É que a indicação para o banco, para os cargos do banco, seja de presidente, diretores, ainda é política, né? Então, é complicado resolver isso, porque ele não tem liberdade técnica de tomar as decisões técnicas que são necessárias para um banco central. Aliás, não só Banco Central, qualquer banco, certo? E como é que se devia resolver isso? Uma das possibilidades era fazer concurso internacional para os cargos de direção desses bancos todos, seja Banco Central, seja banco particular, outros bancos do governo, assim por diante. Por quê? Porque aí você vai escolher no mundo os melhores para aquela posição, certo? E qual a vantagem disso? A vantagem disso é que o grupo que vai escolher tem que ser também internacional, isento, né? Eles vão escolher o melhor para aquela posição. Vamos supor que para presidir o Banco Central, tem lá uma opção. Tem um chinês, tem um americano, tem um brasileiro, né? Qual que eu vou escolher? Parece que, tecnicamente, nesse momento, esse chinesinho aqui parece que seja o mais apropriado. Então, contrata o chinesinho para dirigir o Banco Central do Brasil. Tem outra, como? Um chinês para dirigir? Um cargo técnico. A vantagem disso é que o chinês não é comprometido com as politicagens ainda do país. Até ele ser abordado, já acabou o mandato dele, aí a gente escolhe outro. Coisa semelhante poderia fazer com os cargos executivos todos, até de presidente da República. Quais são os candidatos que tem aqui? Tem o chinesinho, tem um russo, tem um americano, tem um polonês, tem um argentino. Parece que ser argentino é bom. Traz o argentino para ser presidente do Brasil. Pelo menos ele não vai estar comprometido com as falcatruas. Até aprender as falcatruas que existem no país. Já acabou o mandato dele. Ai. Eu me divirto com as minhas ideias. Certo? Agora, que elas são brilhantes, são. Resolve os problemas.
politicamente viável? Provavelmente não, mas tecnicamente elas resolvem todos os problemas. É que o povão, que devia ser o que decide as coisas, devia parar de ser tão carneirinho assim e aceitar qualquer besteira que fazem, né? Ah, povão brasileiro é usado e abusado, espizinhado, né? É ridículo. Nós nos comportamos como ovelhinhas indo para o matadouro e fica por isso mesmo. Não, não devia ser assim. Todas as decisões do país deviam ser feitas pelo povo, seja elas legislativas, executivas, judiciárias, de defesa e assim por diante. Tá certo? Outra. Meu Deus, parece que eu estou voltando outra vez aquela historinha que eu vivo contando nos meus vídeos. Olha, extingue essa porcaria toda que é o governo executivo, legislativo, judiciário, Forças Armadas, e bota, é o povo só que vai decidir. E tudo voluntariamente, né? Todas as decisões vão ser, as judiciais vai ser como se o povo vai funcionar como júri. As legislativas, o povo vai decidir o que ele quer, as proposições que ele quer que sigam. Não precisa pagar representante nenhum, não precisa pagar vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, né? Não perca dinheiro com isso. Não precisa pagar advogado, não precisa pagar promotor, não precisa pagar juiz, não precisa pagar nada disso, não precisa. Não precisa gastar dinheiro com nada disso. Tá certo? Tudo vai ser com o povo decidindo o que ele quer. Também na defesa, ele vai decidir o que ele quer. Tá certo? Todo o povo vai se treinar a si próprio para se autodefender e defender sua comunidade. Tá certo? Olha, já cansei de falar nisso em vários vídeos, né? Mas, mais uma vez, estamos falando aqui sobre administração de banco. E agora estamos falando agora em geral administração de comunidades, países, universos. Ai, ai. Mas pense sobre isso. Vocês vão ver que eu sempre tenho razão. Sempre. Como diria, são utopias? Sim, são utopias. Mas vale a pena perseguir essas utopias. Não que nós vamos chegar amanhã nelas, não. Mas se você não começar a andar na direção dessas utopias, nunca vai chegar nem perto. Tá certo? É possível chegar a essas utopias? Sim, é simples. Né? Quando fiz o planejamento estratégico do Brasil, eu fiz com a sociedade civil organizada, em torno de 45 mil pessoas que mandam no país. Ó. E chegamos a um conjunto de estratégias que deviam ser perseguidas e eram muito interessantes. Tá certo? Já quando fiz o planejamento de valores ou axiológico do Brasil, eu já fiz com 8 milhões de brasileiros e eles, como a sociedade civil organizada é um pouco mais inteligente, tá certo? São os que mandam no país. A sociedade geral, ela sofre efeito de várias motivações. Então, naquele momento, apesar de eu preferir que o valor global mais interessante para o Brasil fosse valorização do ser humano, resultou que o povão, né, preferia
transparência, não a corrupção, não a ladruagem, não ao jeitinho brasileiro, tá certo? Que é um valor interessante, mas não é tão importante assim. Agora, por que ele se apegou a isso? Porque o povo brasileiro cansou de corrupção, de ladruagem, de safadeza, principalmente no judiciário, principalmente nos tribunais superiores, certo? Então você nota a distribuição dos valores em todo o Brasil, todo mundo é contra essa falta de transparência, essa pouca vergonha, essa ladruagem, essa corrupção que existe no judiciário. Tá certo? Por isso que eu sugiro extinguir o judiciário. Nós vamos ter todas as decisões judiciais tomadas pelo povo, como se fosse um júri. Tá certo? É simples, é óbvio. Não precisa, aliás, não precisa nem de curso de direito. Sabe por quê? Porque basta ter um curso no maternal, um cursinho de lógica no maternal, você não precisa de mais nada depois. Os cursos de direito são ridículos, tá certo? Só ensinam a ser corrupto e safado. E tem um que vai num tostão furado. Vão dizer, Jaú. Não, agora, vai chegar o pessoal da justiça, vai querer, não, vamos calar a boca desse camarada, não deixar ele falar mais. O problema é que tudo que eu estou dizendo está publicado no site do governo. Essas coisas todas já estão publicadas. É, pena que eles não sabem ler, pô. Mas está tudo escrito lá. Não estou inventando nada. Isso já vivo fazendo há muito tempo. Está publicado não só no site do governo brasileiro, mas espalhado pelo mundo todo. Pô. Não tem como esconder. Pô. É impossível de esconder essas coisas. Ai, ai. Então, vamos fazer isso. Você quer simplesmente liquidar os bancos todos? Não é bem isso. O que precisa é que o Banco Central funcione bem, e para ele funcionar bem, ele tem que parar de sofrer interferência política. E para parar de sofrer interferência política, ele não pode ser indicação de ninguém. Deve ser um concurso internacional para escolher o melhor. Os melhores para dirigir. Tá certo? Porque na hora que você faz concurso internacional, essa pessoa que é escolhida, ela tem compromisso com o seu nome, vale no mundo. Ele não pode ficar fazendo traquinagem num paísinho vagabundo. Entendido? Isso tem funcionado bem. Muitas organizações estão indo nessa direção de escolher, de fazer concursos internacionais para seus dirigentes, sejam universidades, pelo mundo afora, sejam instituições, sejam organizações, tá certo? Aí
inclusive, obter mais credibilidade. Então é isso que nós temos que fazer para resolver esses problemas. Tá certo? Não adianta só chegar a criticar, querem viver todos os comentaristas. Nossa, tem resort, está investido aqui, tem uma consultoria cara ali. Sim, tem. E como é que você resolve isso? É isso que importa. Ninguém está dizendo como é que se resolve isso. Eu não, eu sei como se resolve isso. Por isso que estou propondo. Controle deve ser o povo decidindo escolher o que ele quer fazer, como deve fazer. Tá certo? Cada vez mais esclarecido. E ele decide com uma técnica que eu chamo de democracia com sabedoria e em convergência de opiniões, tá certo? Cansei de fazer vídeos sobre isso, explicando isso, mas não vou fazer mais um, não. Assistam meus outros vídeos. Então cansei já. Bem, no momento, então, é o que eu tenho para dizer. Já usei muito do teu tempo. Por favor, dê o seu gostei ou não gostei. Faça as suas críticas e sugestões. Compartilhe com todos que vocês quiserem essas ideias. E registre-se no meu canal. E para ter acesso a mais vídeos, tá certo? Eu sempre vou prometer ter alguma solução interessante para você cogitar como povo na solução dos seus problemas, tá certo? Muitíssimo agradecido pela atenção de vocês.